Pessoal, eu vou dormir. Mas sabe de uma coisa? Eu não tô com muito sono, não. Será que eu faço pra dormir, hein? Já sei, eu vou pedir pro Joca me contar uma história. Ô, Joca! Fala, Enio. Ô, Joca, você poderia me contar uma historinha pra eu dormir? Porque eu não tô conseguindo dormir. Ah, tá bom. Que história que você quer ouvir? Uma história legal, Joca, aqui. Uma história muito boa. Então tá, vou te contar uma história muito legal. Então tá, mas depois você dorme, hein? Tá bom, pode deixar. Então vai, Joca, manda bala. Então vamos lá, vamos para a historinha. Enio, eu vou te contar uma história, Enio, muito legal, Enio. É a história de um pastor que gostava muito de falar de Jesus, sabe pra quem, Enio? Pra quem, Joca? Ele gostava de falar de Jesus pros presos. O pastor, Enio, ele entrou lá no presídio e, como de costume, né? Sempre ele ia antes de começar o culto e faltava apenas meia hora. Aí ele entrou e, como de costume, então ele começou a falar de Jesus para todos aqueles presos ali. E alguns presos, Enio, aceitavam Jesus, vários deles. Mas tinha um preso lá dentro, Enio, que era muito mal. Ninguém chegava perto dele, Enio. Esse preso nunca quis ouvir falar de Jesus. E o pastor, então, já tinha visto ele algumas vezes, né? E o pastor falou assim: eu preciso falar de Jesus para aquele preso ali, porque eu nunca consegui falar para ele, porque ele sempre ficava sozinho, Enio. Então o pastor falou assim: não, eu vou falar de Jesus para aquele preso ali, né? E os outros presos falaram assim pro pastor, né? Pastor, nunca converse com aquele preso, porque ele é mau. Ele é muito mau, pastor. Ele já matou muitas pessoas. Ele matou até pessoas aqui dentro do presídio, pastor. O pastor falou assim: mas eu vou assim mesmo. Eu preciso falar de Jesus para aquele preso ali, porque Jesus ama ele também. E o pastor se encheu de coragem, orou para Deus e falou assim: papai do céu, me ajuda. Então lá foi o pastor, mas o preso estava lá, olhando pro pastor com aqueles dentes rangendo, Enio, e os outros presos só observando, né? Falando: esse pastor vai se dar mal. Como é que ele tem coragem de ir lá? Mas o pastor falou assim: não, eu tenho que ir. E eles falaram: o pastor não vai. Ele já matou muita gente lá fora. Ele matou até polícia, pastor. Não vai, pastor. Ele já bateu em gente aqui dentro. Todo mundo tem medo dele, pastor. Ele vai bater no senhor. Mas o pastor falou: não, eu vou sim, porque eu sinto que Deus está mandando eu falar do seu amor para ele. E eu vou lá, tá bom? Não se preocupe não, Deus está comigo. E o pastor então, Enio, resolveu ir falar com aquele preso. Puxa, Joca, assim, agora que eu quero ver. Vamos ver então. E o pastor foi, Enio. Ele foi andando. Aí a hora que ele foi chegando perto do preso, o preso começou a bufar, e de raiva, de ódio. E ele começou então a sentir ódio pelo pastor. E ele, de repente, ele viu a Bíblia debaixo do braço do pastor e falou: eu odeio Bíblia, eu odeio crente, eu odeio todas essas pessoas, eu odeio. Ele falou consigo mesmo, mas o pastor não quis saber. O pastor foi e sentiu que devia falar algo para ele. O pastor chegou lá, Enio, colocou a mão no ombro dele e falou assim: Enio, Jesus te ama e quer te salvar. Enio, naquele momento, o Santo Espírito tocou no coração do preso, Enio. Tocou no coração, e aquele preso então começou a chorar, porque o Espírito Santo tocou naquele coração. E o preso perguntou: pastor, quem que é Jesus? Quem que é Jesus que me ama? E o pastor explicou: Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por você para te salvar. Pastor, mas eu fiz muito mal para as pessoas. Eu cometi muitos crimes. Eu fiz muita maldade. Mas aí o pastor falou: não tem importância. Deus te perdoa. E ele vai te perdoar se você confessar os seus pecados e se arrepender. É só o que você tem que fazer. É só se arrepender e ter uma nova vida e se entregar para Jesus. E você vai ver que vai mudar, porque Jesus, ele morreu por você lá naquela cruz. Ele sofreu horrores, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele agora quer entrar no seu coração, porque ele é o próprio Deus. Naquele momento, Deus começou a transformar o coração daquele homem, Enio. E aquele coração que era de pedra começou então a se transformar num coração puro. Aí o pastor abriu a Bíblia e leu uma passagem muito importante que fala do seu amor, que se encontra em João 3,16. Está escrito lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho,
para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse exato momento, o Espírito Santo então derramou o seu Espírito sobre aquele homem, Enio, e aquele homem então se arrependeu, e aquele homem então falou: pastor, eu quero servir a Jesus, eu quero largar essa vida, eu me arrependo. Então, Enio, aquele homem se transformou no Filho de Deus, e ele se arrependeu e entregou a sua vida e falou: eu quero, pastor, eu quero, ó Santo Espírito, ó Jesus. O homem falava: eis-me aqui, eu quero servir a Jesus. Enio, foi a coisa mais linda, foi uma conversão genuína, Enio. O Santo Espírito foi lá e mexeu naquele coração, e aquele homem se arrependeu e passou a ser um filho de Deus. Nossa, Joca, que legal! Mas sabe qual é o melhor, Enio? O melhor é que aquele homem, ele ficou ainda ali muitos anos na prisão, mas ele saiu, Enio. Ele saiu e ele se casou, Enio. Nossa, Joca, se casou? Ele se casou e ele teve filhos, ele foi para a igreja e ele realmente foi uma pessoa convertida. E hoje ele ainda está vivo, ele está aí falando de Jesus para os outros presos, falando para as pessoas. Ele não é mais aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa triste, aquela pessoa que estava condenada ao inferno. Agora ele é um filho de Deus e é o nosso irmão, Hélio. Nossa, Joca, que da hora! E ele ganhou um novo coração, né, Joca? Ganhou, ele ganhou um novo coração. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente ganha um novo coração. Nossa, Joca, que história legal. Ai, Joca, agora eu tô com sono, viu? Outro dia você conta outra história, Joca? Conto sim, Hélio. E sonha com Jesus, viu? Ah, Joca, eu vou sonhar sim, viu? Tchau, crianças. Agora eu vou dormir. Ah...